Preste bem atenção na palavra do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele entrou pela porta das ovelhas. Havia 12 portas que davam entrada na cidade santa de Jerusalém. Cada uma delas tinha um nome. A porta do peixe, porta do cavalo, porta do cárcere e assim diante. E Jesus escolheu a porta das ovelhas. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele entrou porque ele sabia que ali, pelaquela porta, dava acesso ao tanque de Betesda, o qual significa tanque da misericórdia. Agora, interessante, porque por essa porta ali entravam as ovelhas e os cordeiros para sacrifício no templo, no altar. Olha que interessante. Jesus agora ele adentra e fala que nesse tanque de Betesda existiam 5 alpentes, ou seja, 5 arames. Esse tanque de Betesda, ele era como se fosse uma grande enfermaria ao ar livre. Ali existiam pessoas cegas, pessoas coxas e pessoas paralíticas. É um lugar onde ninguém queria estar. De um lado, o templo estava festejando, estava tendo uma grande festa, estava havendo uma grande alegria. Todo bebendo vinho, que simboliza alegria, estava todos ali se confraternizando, se alegrando. Mas próximo dali havia uma multidão de necessitados, uma multidão de pessoas que estavam ali até mesmo largado, abandonado pelos seus entes queridos, pelos seus familiares e pela sociedade. Jesus agora ele adentra dentro desse tanque. E a Bíblia fala que havia uma grande multidão que estava nesse tanque chamado Betesda e se acreditava que um anjo descia do céu e movimentava aquela água do tanque. O primeiro que ali fosse colocado, o primeiro que ali se lançasse, seria curado de qualquer enfermidade. Se existia uma multidão ali, porque ali acontecia, dá a entender que ali acontecia. Porque esse paralítico ele estava ali há 38 anos. 38 anos. Ele estava ali. Só que agora vamos. Acompanha comigo. Tenta adentrar dentro dessa história. Tenta se colocar no lugar deste homem. A Bíblia fala que ele estava ali 38. Me ajude a pregar a igreja. Esse homem estava ali há quantos anos? Há 38? Louvado seja Deus. 38 anos. Não era a idade dele. 38 anos é que ele estava ali. Ele poderia ter mais idade. Olha o sofrimento deste homem. Anos e após anos. Paralítico. Dá a entender que ele
se arrastava, que ele era paralítico das pernas. Quantas vezes esse homem ele tentava se arrastar quando era movimentada as águas, e ele não conseguia. A frustração deste homem. E dá a entender o texto que esse homem estava sozinho. Não tinha ninguém por ele. Não tinha ninguém por ele. Muitos que ele estava, poderia até ter uma condição financeira, até entender que essas outras pessoas que se encontravam ali tinham uma condição financeira, que tinham um servo, para quando a água era movimentada, lançar-se esse doente, esse paralítico, esse cego, esse coxo, dentro das águas para ser curado. Mas este homem, ele estava sozinho. A condição dele era precária. Imagine um homem, durante 38 anos, em um lugar, esperando algo acontecer, esperando que o anjo descesse e movimentasse a água para ele ser curado. E Jesus chega até ele. Ninguém reconhece Jesus. A fonte da vida. A fonte da vida. O próprio milagre. O Senhor Jesus, ele adentra no meio daquela multidão, mas ninguém o reconhece. Muitas vezes é assim em nosso meio. Jesus está na casa. Jesus está em nosso meio. Muitos estão que nem aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus e não reconheceram Jesus. Muitas vezes Jesus está dentro do templo. E Ele está me observando, Ele está me observando. Aleluia. Assim como Ele está aqui em nosso meio. Você pode vê-lo? Eu posso ver? Não. Mas eu posso senti-lo. Porque o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele está em nosso meio. O Espírito Santo está dentro do meu, dentro do teu coração, porque nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. E Jesus, conhecendo a condição deste homem, chega até a ele e pergunta para ele: quer explicação? Mas o homem lhe respondeu: não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Nós aprendemos através deste texto 3 espera errada no tanque de Betesda. Qual é a primeira espera? Qual é a primeira espera? Muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, atrás de profecia, atrás de revelação. Não, que aquele lugar o poder desce, as irmãs rodam, os irmãos marcham. Aleluia! Mas a maior profecia
é a palavra de Deus. Esta palavra, ela não falha. Por isso que nada pode substituir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é prioridade em nossas vidas. É ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos destrui. Assim como ela está nos destruindo na noite de hoje. Movimento. Tem muitas pessoas atrás de movimento. Corra atrás de ler, de estudar, de meditar a palavra de Deus. Quer vitória? Medite na palavra de Deus. Quer conhecer Jesus? Como que você vai conhecer Jesus se não for através da palavra de Deus? Relacionamento, intimidade, nós obtemos pela oração. Se nós queremos o nosso milagre, nós precisamos orar, sim ou não, igreja? Precisamos pedir para Deus, né? Só que tem que ter a nossa ação, oração. Nós temos que agir, nós temos que correr atrás. E nós vemos a situação deste homem. Eu estava dentro da minha casa meditando, entrando dentro da história, meditando, porque é lindo meditar, porque as lágrimas descem. As lágrimas descem em nosso rosto, porque a gente está tomando lugar. Talvez por um dia, um ano, um mês, a gente até poderia suportar, ir ali, persistir. Mas 38 anos, irmão. 38 anos, irmão. E o que nós aprendemos nesse texto, através desse paralítico, desse personagem bíblico? Nós aprendemos que a persistência é o tamanho do teu milagre. Ele persistiu, mesmo ele não reconhecendo Jesus. Jesus conhecendo a condição dele. E Jesus dá 3 ordens a ele: levanta, pega a tua cama e anda. A Bíblia não fala que Jesus pegou na mão dele, não. Levanta, pega a tua cama e anda. E olha que encontro maravilhoso, porque quando Jesus, ele se encontra, quando nós temos um encontro com Deus, aleluia, a nossa vida transforma, ela é transformada. Nós lemos aqui que Jesus está lá dentro do templo e ele encontra quem? O ex já não é mais um paralítico, já é um adorador. Estava ali dentro do templo, adorando, glorificando, exaltando o Mestre Jesus, mesmo ele não conhecendo Jesus. Nós podemos aprender que a fé é tudo em nossas vidas. Nós precisamos ter fé, acreditar. A palavra de Deus diz, aqui nesse mesmo livro, não me lembro o versículo agora, não me lembro o endereço, mas diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê, mas tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Agora nós temos a segunda esfera errada no tanque de Betesda. As pessoas estão adorando mais a criação do que o próprio Criador. Em muitos lugares, não vou citar nome,
Estou vendo um anjo. Com a bandeja na mão, com a tua bênção, irmão, com a tua bênção, irmã. Meu Deus. Estou com 53 anos. Nunca vi um anjo. Que Deus me dê graça para ver. Mas hoje, as nossas igrejas, infelizmente, a apostasia adentrou de uma tal maneira, louvado seja Deus, que esse lugar tem palavra, louvado seja Deus, que esse lugar tem verdadeiros adoradores, louvado seja Deus, porque quando eu entro dentro dessa casa de oração, eu sinto a presença do meu Deus. Aleluia. Então, muito cuidado com isso. Nós vemos que aquela multidão estava esperando o anjo. O Senhor Jesus caminhando entre eles, com licença. Com licença. Ninguém reconheceu Jesus, nem o próprio paralítico. Assim acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós não reconhecemos quem nós servimos. E a terceira espera errada no tanque de Betesda. Não tem homem algum. Foque em Jesus. O nosso alvo é Jesus. Aprenda isso. Eu não posso te dar nada. O homem, ele não pode fazer nada. Quem opera o milagre, a libertação, a cura, a salvação é Deus. Eu vou te decepcionar. Você vai me decepcionar. Mas Jesus jamais vai nos decepcionar. Então, nosso alvo é ajuda eu. O nosso alvo é Jesus. Então, aprenda nesta noite. O horário já passou do horário. Teria mais coisas para falar, mas nós temos que ter horário para começar e horário para terminar. Então, a palavra que eu deixo aqui da parte do nosso Senhor Jesus: persistência. Não desista. Se você colocou algo na mão de Deus, se você apresentou algo para Deus, continue orando. Continue buscando. Não desista. Não, mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não desista. Não desista. Caleb recebeu uma promessa, ele tinha 40 anos. Deus cumpriu essa promessa, ele tinha 85 anos. Mas Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Deus, ele não vai te dever nada, jamais. Jamais. Assim como a nossa futura pregadora ministrou aqui, que nós temos que orar. Nós temos que buscar, nós temos que nos relacionar, nós temos que ter intimidade, nós temos que ser reconhecido por Deus. Nós temos que adentrar dentro de um culto como esse, saltando, glorificando, exaltando, porque nós viemos do nosso lado, foi para celebrar Ele, digno de toda a honra e toda a glória. Então, essa boca que Deus me deu, essa boca que Deus te deu, é para glorificar, é para clamar, é para gritar, porque Deus vai buscar um povo para dentro. Aleluia! É um povo que
a vida de cada um de nós, porque todos nós tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas aí fora que precisam ter um encontro com Jesus, e Deus te levantou, Deus me levantou para ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Amados, que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Que Deus derrame bênção sem medida dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Que Deus traga aquela que ainda não teve um encontro com Ele. E que esses bancos fiquem repletos de pessoas, assim como vai estar no sábado. Aleluia. Eu gosto muito, já tenho 53 anos, mas eu gosto muito do culto dos jovens. Porque esses jovens é o futuro do nosso ministério. É eles que vão substituir nós que estamos aqui em cima, ou vocês que estão aí embaixo. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Esteja me apresentando em oração, que eu necessito das orações dos irmãos, tá bom? Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se essa palma foi para mim, porque se foi para Jesus, ela tem que ser mais forte, sabe? Ela tem que ser mais forte, porque Ele é digno de ser adorado e glorificado. Amém? Vamos colocar de pé em Jesus no moderno. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi mencionada aqui hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor trouxe para cada um de nós, Senhor, pelo fortalecimento, pelo revestimento, pelos conselhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Senhor, leve todos com segurança para seus lares, Senhor, e abençoa cada um de nós, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A pastora vai estar dando os informes aqui, amém? Amém, irmãos? Irmãos, sexta-feira tem o nosso culto, e no sábado tem um culto com os jovens. Eu quero convidar toda a igreja. Irmãos, não faltem. No culto passado dos jovens só estavam os jovens aqui. E como o pastor falou, irmãos, os jovens é o futuro da igreja, então nós temos que apoiar. Então eu conto com todos. Com a irmã Fernanda, que está apoiando os jovens, com o irmão Daniel lá atrás, o irmão Edivaldo e todos os irmãos. Sábado, às 19h30, às 19 horas, vai ser o ensaio com os jovens. Amém? Irmãos, estenda sua mão assim. Culto. É o culto. Irmãos, entenderam que é o culto? Estenda sua mão assim. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diz: